Pode se assentar. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Boa noite a todos vocês que estão conosco em mais um tempo de celebração, mais um tempo de oração, nosso culto de oração, todas as quartas-feiras, aqui pelo nosso canal no YouTube. Você está conosco para buscar a presença do Senhor. Você não está aqui para assistir um culto, para assistir uma transmissão, para assistir um vídeo, não. Você é convidado a estar aqui neste momento, a reservar os próximos minutos para cultuar ao Senhor. A palavra culto significa entrega, oferta. Então, oferte ao Senhor o seu tempo, entregue ao Senhor a sua energia, a sua atenção, o seu melhor. Que Deus possa receber a sua oferta nesta hora. Que Deus possa sondar o seu coração e que você possa cultuá-lo com todo o seu ser. Que o Senhor possa se agradar da sua vida e do seu louvor. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós exaltamos o nome do Senhor. Digno de louvor é o teu nome, o teu santo nome. E nós somos gratos pelo privilégio de, em mais uma oportunidade, estar reunidos em tua presença. Nós pedimos que possas, ó Deus, continuar a ministrar ao nosso coração, continuar a falar conosco, continuar, ó Deus, a mostrar a tua vontade a nós, através da tua palavra, como tens feito em cada encontro que podemos ter com o Senhor, seja sozinhos em nosso momento devocional, seja coletivamente em momentos de culto, de estudo da tua palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, mostrando a nós o teu querer. Recebe o culto que nós viemos prestar ao Senhor, que o teu Santo Espírito possa fluir entre nós, alcançando as nossas vidas, que nós sejamos, ó Deus, mais uma vez edificados pelo encontro com o Senhor através da tua palavra. Nós oramos assim, Pai, no nome santo, glorioso, bendito de Jesus. Amém e amém. Nós estamos, você deve se lembrar, em plena campanha de missões estaduais. O tema deste ano é um tema bastante sugestivo. Testemunha de Cristo, eu sou. Você pode dizer isto? Você é uma testemunha de Jesus? Testemunha de Cristo, eu sou. A divisa também é um texto para lá de conhecido, o texto bíblico de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando o próprio Jesus, pouco antes de ser assunto aos céus, de voltar para os céus, ele disse: vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês irão testemunhar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos chamados a testemunhar, a ser testemunhas de Jesus Cristo. E eu quero nessa noite, pensando um pouquinho a esse respeito, falar sobre um outro texto para lá de conhecido, um texto também muito conhecido por nós, que fala daquilo que podemos classificar como a grande comissão. Comissão que cada um de nós recebeu e que todos nós, como igreja, recebemos de fazer discípulos de Jesus. Nós somos comissionados pelo Senhor Jesus para isso, ou seja, nós recebemos esta missão. A grande comissão, meus irmãos, significa exatamente isto. Nós somos comissionados, ou seja, nós recebemos esta missão: fazer discípulos de Jesus. Mateus capítulo 28, abra sua Bíblia nesse texto. Vamos ler dos versos 18 ao verso 20, os últimos versos do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20. Abra sua Bíblia, compartilhe com alguém, se porventura há outras pessoas com você neste momento, cultuando ao Senhor, e vamos juntos
meditar na palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Que este precioso texto da palavra de Deus, mais uma vez, encontre lugar fértil, terreno fértil em nossos corações. Nós não podemos nos furtar, meus queridos, a isto. Este é o chamado de Deus para as nossas vidas. O chamado de Deus para você, para mim, para nós, igreja, seu povo, é este. Tudo se resume a isto: fazer discípulos de Jesus. Estou lendo um livro e tenho inclusive utilizado este livro em programas de discipulado com algumas pessoas em nossa igreja. Um livro chamado Multiplique, de um autor norte-americano, Francis Chan. Ele escreve esse livro chamado Multiplique. E neste livro ele fala algo muito interessante no capítulo 2. O título do capítulo 2 é A Ordem para Fazer Discípulos. E aqui nós temos exatamente isto, a ordem para isto, a ordem para fazer discípulos de Jesus. O chamado é este. Você e eu fomos chamados para ser tanto discípulos de Jesus, quanto fazer discípulos de Jesus. Então, preste bem atenção. Você que foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus, você que compreendeu o plano da salvação, você que teve a sua vida transformada pela obra de Jesus na cruz, você que foi salvo, você é um discípulo de Jesus. E você igualmente foi chamado para fazer discípulos de Jesus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, você é discípulo de Jesus e você deve fazer discípulos de Jesus. Você é um discípulo e você deve ser também um discipulador. Há algumas semanas, no final do mês de junho, dia 30 de junho, nós, para a glória do nosso Deus, vimos 14 novos irmãos serem batizados em nossa igreja, se tornarem membros da nossa igreja. Foi uma festa aqui em nosso templo, no último domingo do mês de junho. Foi uma bênção. Meus irmãos, dos 14 irmãos que foram batizados, alguns deles, 3 irmãos testemunharam que tem um discipulador pessoal que se encontra regularmente com eles, que o auxiliaram no estudo da palavra de Deus, nos primeiros passos para a compreensão do Evangelho, que oram com eles regularmente, que os auxiliam no entendimento da palavra de Deus e na sedimentação da sua fé. E esses 3 irmãos, destes que foram batizados, no momento da sua profissão de fé, puderam dizer o quanto tem sido importante para as suas vidas o fato de estarem sendo discipulados através da vida destes outros irmãos. E, meus queridos, isto é algo que deve acontecer com todos, a partir de todos e para com todos. Então, nós somos chamados a alcançar aqueles que ainda não têm Jesus. E uma vez alcançando com a mensagem do Evangelho, nós somos chamados a integrá-los ao corpo, através do batismo. E nós somos chamados, você e eu, a ensiná-los a palavra de Deus. Levá-los ao conhecimento da verdade. É claro que
o convencimento não vem por nós, é obra do Espírito Santo de Deus. É o que o Evangelho de João nos ensina. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Nós aprendemos em João capítulo 16. Mas nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para falar, para testemunhar, para mostrar às pessoas o quão maravilhoso é ter a vida transformada pelo Evangelho, ter a presença de Jesus na nossa vida, ter a presença de Jesus moldando o nosso caráter, moldando a nossa forma de ver o mundo, moldando o nosso linguajar, moldando a nossa forma de tratar as coisas, de conduzir os nossos negócios, de conduzir a nossa família. Nós precisamos seguir os passos de Jesus e mostrar às pessoas que nós seguimos os passos de Jesus para influenciá-las positivamente a que façam o mesmo. Não é constrangê-las, não é forçá-las, não é obrigá-las, nada disso. Mas é mostrar às pessoas de forma intencional. Sabe quando você tem a intenção de fazer algo? Não é segundo as intenções, não são intenções escusas, não são intenções não saudáveis, nada disso. Não é uma intenção questionável, não. Mas sabe quando você tem a intenção de fazer algo? Então, você tem a intenção mesmo, a intenção de aproximar alguém de Jesus. Se a pessoa não quiser ser aproximada, se ela não quiser ter aproximação com Jesus, é uma escolha dela, é um direito dela, claro. Ninguém será obrigado, nem Jesus obriga ninguém a isso. O próprio Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Muito menos nós faremos isso. Mas nós precisamos ser intencionais na tentativa de aproximar as pessoas de Jesus, na tentativa de aproximar as pessoas da compreensão do Evangelho, na tentativa de aproximar as pessoas da experiência da fé em Cristo. Nós precisamos nos apresentar como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, para que nós possamos, como instrumentos nas mãos de Deus, ser canais da sua graça, através dos quais outras pessoas poderão se tornar, por mérito dele, não nosso, também discípulos de Jesus. Quero ler um trecho deste livro que citei há pouco, do pastor Francis Chan, Multiplique, neste capítulo 2, quando ele fala sobre a ordem para ser um discipulador ou para fazer discípulos. Ele diz algo interessante, ele diz: ser um discipulador significa olhar diferente para as pessoas em sua vida. Cada pessoa ao seu redor foi criada à imagem de Deus. E Jesus ordenou a cada uma delas que o seguisse. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Deus colocou essas pessoas em sua vida a fim de que você fizesse todo o possível para influenciá-las. As pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor, não estão por acaso. Você pode influenciá-las. Você pode abençoá-las. Você deve compartilhar com elas, intencionalmente, propositadamente, o Evangelho. Seguir Jesus significa que você ensinará outras pessoas a segui-lo. Ele prossegue dizendo: dedique algum tempo para analisar seu primeiro passo para fazer discípulos. Como é que nós podemos começar isto? Deus colocou em sua vida alguém a quem você pode ensinar a seguir Jesus? Pense um pouco. Existe alguém a quem você pode ensinar o que significa seguir Jesus? De quem se trata? Talvez Deus esteja falando agora com você.
Talvez Deus esteja preparando em seu coração alguém que você não conhece muito bem. E se for este o caso, seu primeiro passo será construir um relacionamento com essa pessoa. Ou talvez Deus esteja falando ao seu coração agora e trazendo à sua memória alguém que você conhece há muito tempo. E você está sendo desafiado pela palavra de Deus a levar este relacionamento a outro nível, sendo intencional em relação ao Evangelho. O pastor Francis Chan, ele diz: tenha em mente que a grande comissão nos chama para todo tipo de pessoa. Para aqueles dentro da igreja, que frequentam a igreja, mas que eventualmente ainda não firmaram um compromisso com Cristo Jesus, ou mesmo aqueles que já são crentes, mas que também precisam ser discipulados. Isso obviamente é um capítulo que precisamos explorar em outra oportunidade, porque na verdade todos nós precisamos ser discipulados, todos nós. Você também precisa ser discipulado. Você deve discipular outras pessoas, levar outras pessoas a serem discipuladas, levar outras pessoas a Jesus, mas você também precisa ser discipulado, como eu também preciso ser. Fecha o parênteses, é só um parênteses. Então, isso pode acontecer dentro da igreja, mas também para os que estão fora, ou seja, para os não crentes, para aqueles que são parecidos conosco e para aqueles que são muito diferentes. E essa última frase, ela precisa reverberar no nosso coração. Todos precisam entender quem Jesus é e o que significa segui-lo. Então, a primeira pergunta que eu faço a você é: você já entendeu o que significa seguir a Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Você já entendeu o que significa seguir a Jesus? Seguir a Jesus significa obedecer às suas palavras, obedecer aos seus mandamentos, obedecer às suas ordens. E ele disse: vão e façam discípulos. Aquele que quiser me acompanhar, Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vão, façam discípulos, seja intencional. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas precisam ser integradas ao corpo. E a pessoa só é integrada ao corpo de Cristo, ela só passa a fazer parte do corpo de Cristo quando ela entrega a vida a Jesus como seu Salvador. Então, se o texto diz que nós precisamos batizá-las, diz que nós precisamos trabalhar para que elas se tornem seguidoras de Jesus, ensinando-as a guardar. Todos nós precisamos ser pessoas que ensinem o Evangelho a outras pessoas. Ah, mas eu não sou professor, eu não tenho o dom do ensino. De fato, a Bíblia diz que alguns têm o dom do ensino, alguns são chamados para pastores e mestres e outros dons. É verdade. Nem todos na igreja têm o dom do ensino, nem todos têm o dom para serem mestres. É verdade. Mas todos, tendo o dom do ensino ou não, preste bem atenção, devem ensinar o Evangelho a outras pessoas. Ensinando-os. Porque o ensino aqui não tem a ver apenas com a transmissão de conteúdo, que é muito importante, obviamente, mas tem a ver com a transmissão, o compartilhamento da própria vida. Por isso é que nós dizemos que discipulado é transmissão de verdade e vida. Verdade da palavra, claro. E você não vai ensinar, você não vai compartilhar informações que você desconhece, que você não sabe. O que você não sabe, você não ensina. Você ensina o que você sabe. Mas você ensina aquilo que você procura aplicar na sua vida. E o que você não sabe, você procura aprender. Porque o que você não sabe, você deve procurar aprender. Para, dentre outras coisas,
também poder ensinar. Semana passada nós falamos que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que sejamos crentes experimentados, crentes maduros. E eu falava que a maturidade, dentre outros aspectos, vem através do sofrimento, através da dor. Então, eu não estou dizendo que a gente só aprende pela dor, não é isso não, tá? Não é isso não. O que eu quero dizer é que, uma vez crentes maduros, que amadurecem com as experiências da vida, também através do sofrimento, mas que amadurecem com a caminhada, que amadurecem com o estudo da palavra, que amadurecem com o crescimento no Senhor, estes crentes maduros que você e eu devemos ser e nos tornar cada vez mais, devemos assim ensinar outros. Eu gosto de dizer assim, meus irmãos, hoje eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu preciso querer ser uma pessoa melhor do que eu estou sendo hoje. Se eu melhorar um pouquinho mais a cada dia, eu já terei um pouquinho mais a ensinar a outras pessoas acerca do Evangelho. Você não precisa ensinar muito. Você precisa ensinar bem o que você aprender bem em relação ao Evangelho. Mas fazer discípulos, batizar, ensinar, não é opcional. Isso é uma consequência daquele que se entende discípulo de Jesus, ou é uma consequência na vida daquele que se entende discípulo de Jesus. Ao final desse capítulo, nós encontramos algumas questões práticas que nos fazem pensar, nesse capítulo do livro que mencionei há pouco, nos fazem pensar, nos fazem refletir acerca da nossa atuação enquanto discípulos de Jesus. Eu quero compartilhar uma delas para fazer você pensar. Que desculpas costumam impedir você de seguir a ordem de Jesus de fazer discípulos? O que você precisa fazer para superá-las? Que desculpas costumam nos impedir de seguir a ordem de Jesus de fazer discípulos? O que é que nós podemos fazer para superá-las? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É possível fazermos, é preciso fazermos. O Senhor nos capacita para fazermos. Para finalizar, está sobre nós uma das mais preciosas promessas da palavra de Deus. O Senhor que nos capacita promete: está e estará conosco até o fim dos tempos. Deus seja louvado pelo nome de Jesus Cristo. Que Ele te use neste tempo, que você possa ser um discipulador que vive na presença de Jesus, que é sustentado todos os dias por Jesus, que tem a convicção de que Jesus está ao seu lado todo o tempo. Que você possa, cheio do Espírito Santo de Deus, levar outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus e a desenvolverem-se na caminhada como discípulos de Jesus, assim como você também. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, vamos buscar a face do Senhor mais uma vez em oração. Pedir ao Senhor que nos capacite, tire de nós quaisquer impedimentos, que não haja nenhuma limitação, nenhum impedimento, para que nós possamos fazer discípulos de Jesus. Se você não se vê capaz, se você não se vê preparado, saiba que é o Santo Espírito de Deus quem nos capacita. É só lembrar do texto de Atos 1:8. É no poder do Espírito Santo de Deus. Não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade,
na autoridade do Senhor Jesus. A autoridade é dele, o poder é dele. Nós precisamos nos apresentar e consagrar a nossa vida em suas mãos. E ele nos usará. Coloque-se diante do Senhor. Ore ao Senhor. Vamos orar agora pedindo que ele nos use. Pedindo que ele coloque pessoas diante de nós que podem ser influenciadas pelo nosso testemunho e pela nossa pregação. Você pode também escrever aqui no chat os seus motivos de oração e eles serão encaminhados para o nosso ministério de oração, para que irmãos da nossa igreja possam orar pela sua vida, pelos motivos que você apresentar e trouxer nesse instante através da nossa transmissão. Pai querido, Pai bendito, nós mais uma vez buscamos a presença do Senhor. Como é bom poder falar contigo, como é bom poder agradecer pela obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário, que nos possibilitou a vida em abundância. Muito obrigado a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado porque nós temos perdão dos nossos pecados, porque nós temos, ó Deus, a possibilidade de experimentar, de restauração, de transformação, de cura. Muito obrigado, Deus, porque Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós amamos com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Nós te amamos, ó Deus, nós te amamos. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua salvação. Muito obrigado pela tua graça derramada em nossos corações. Pai, nesta hora nós queremos nos apresentar diante do Senhor, reconhecendo que muitas vezes nós somos negligentes, muitas vezes nós somos acomodados, muitas vezes, ó Deus, nós ficamos paralisados, sem saber o que fazer e encontrando justificativas, razões, desculpas para não fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos e que é tão claro na Tua Palavra. Ó Deus, volta os nossos olhos para a Tua Palavra. Volta os nossos olhos para a comissão, a grande comissão que Jesus Cristo nos deixou. Nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto. Nos tira, Senhor, da letargia que muitas vezes nos percebemos estar. Às vezes nós nos perdemos em meio a tantos compromissos, a tantas agendas. Corremos tanto de um lado para o outro. Temos tão pouco tempo. E nós sabemos que lutar contra isso tudo é tão difícil. Nós pedimos ao Senhor misericórdia. Misericórdia, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a ajustar a nossa agenda, nos ajuda a colocar em perspectiva o que é de fato prioridade para nós. Até mesmo em relação ao trabalho da igreja, ao que fazemos na igreja. Para que nós possamos de fato ver a obra do Senhor avançar. Nós ansiamos em ver vidas sendo alcançadas, em ouvir histórias de transformação, de restauração, de vidas restauradas, casamentos restaurados, filhos restaurados. Nós clamamos por isso, Pai. Nós cremos no milagre da salvação e oramos por isso em nosso meio, em nossa cidade, em nosso bairro. Oramos, ó Deus, para que a Igreja Batista Central de Taguatinga possa brilhar a sua luz, a luz de Cristo Jesus, aqui em Vicente Pires, aqui em Taguatinga, aqui em Águas Claras. E que vidas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, usa-nos com a autoridade do Senhor, com a autoridade do Senhor, para que nós possamos fazer discípulos. Nos ajuda a não nos furtar da nossa responsabilidade, da missão que o Senhor nos colocou em nossas mãos. Nos faz discípulos, discipuladores para a Tua glória, ó Pai. Eu oro, Senhor, também pelas pessoas que estão enfermas. Eu oro pelas pessoas que estão enlutadas.
Eu oro, Senhor, pelos desempregados. Traz resposta, Senhor, às súplicas que estão sendo apresentadas no mais íntimo das pessoas que estão conosco, mesmo aqueles que não registraram seus motivos de oração no chat. O Senhor conhece cada pessoa, cada necessidade, cada pensamento, cada motivo de oração. Senhor, atende conforme o teu querer e a tua vontade. E converge os nossos corações sempre diante do Senhor, sempre à tua presença. Cuida de nós, cuida da igreja de Jesus, cuida, Senhor, das nossas famílias. Ó Pai, continua a nos sustentar e a conduzir as nossas vidas sempre para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos, nós Te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu coração e que nós possamos nos colocar nas mãos de Jesus. Ele está sempre conosco, Ele estará sempre conosco e Ele vai usar as nossas vidas para fazer discípulos dEle, para a glória e louvor do seu nome. Nós convidamos você para estar conosco no próximo domingo, em nossas celebrações, em nossa escola bíblica dominical, voltando com as suas classes normais nesse segundo semestre. Vai ser um tempo com certeza muito precioso. Esteja conosco. E nesse domingo vamos ter a celebração pelo Dia do Adolescente Batista. Será um tempo muito especial. Você é mais do que convidado a estar aqui. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus conosco estejam e permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.